Ao vivo, pessoal. Ô, Fábio, Boa noite, companheiros e companheiras. Essa é a live dos movimentos trabalhistas. Eu sou Fábio Sampaio, presidente do Núcleo de Base Frente Trabalhista Brasileira, e eu estou aqui com o Pedro Teixeira, presidente do Movimento dos Aposentados e Pensionistas INSS, aqui em Florianópolis, a Janete Teixeira, presidente da Ação da Mulher Trabalhista em Santa Catarina, o Pedro Sobreira, que é vice-presidente junto comigo do Núcleo de Base Frente Trabalhista Brasileira, Pedro Gabriel, que ele ainda vai aparecer, segundo vice-presidente do Núcleo de Base Frente Trabalhista, junto comigo, pastor Alexandre Gonçalves, presidente do PDT Cristão, em Santa Catarina, e o companheiro Reginaldo de Bará, presidente do PDT Axé, em Santa Catarina. E o tema da nossa live é pandemia, desemprego e as soluções trabalhistas. Nós vamos aqui, no máximo 1 hora, a gente vai fazer um diagnóstico rápido da crise que o Brasil está vivendo, né, porque a gente não precisa se estender mais sobre o que está acontecendo, nós já vemos todo dia nos noticiários. O principal da nossa live hoje é apresentar as soluções trabalhistas. O que o trabalhismo faria caso estivesse no poder? E o que o trabalhismo deve fazer, mesmo não estando no poder? Né? E eu vou passar a palavra logo de início, começar pelas mulheres logo, né, que eu sou cavalheiro, e vamos passar para a Janete Teixeira, nossa presidente da Ação da Mulher Trabalhista em Santa Catarina. Contigo, Janete. Boa noite a todas e todos que estamos assistindo, aos nossos companheiros aqui, ao Fábio, do movimento do Grupo 12, o nosso presidente estadual da Axé, Reginaldo de Bará, ao pastor Alexandre, que é presidente estadual do Movimento Cristão, Pedro Teixeira, do Movimento MAP, dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Pedro, que também é do Movimento Grupo dos 12. Então, boa noite a todas e todos e a todas as pessoas que nos assistem. Nós temos algumas situações no Brasil muito complicadas, né? E tudo, pandemia, desemprego, a PEC do teto, soluções trabalhistas, são tudo uma questão muito para esse momento, né? Desse governo que não só não investe, como retira, né? Muito do que tem que fazer e ele acaba retirando. A questão da pandemia, nós estaríamos hoje, com certeza, melhores se tudo o que o presidente não tivesse feito, por exemplo, desconsiderar a seriedade do nosso momento de pandemia e da situação do país, né? Então, nós já temos aí um problema de um gerenciamento do país muito mal feito, e veio ainda uma pandemia dessa. Então, nos deixa numa situação muito delicada, e como nada, ou muito pelo contrário, às vezes, se não tivesse feito nada, seria o menos, mas foi o que ainda é a negatividade, o fato de não aceitar o que estava posto, indo contra a ciência, indo com tudo, contra tudo o que já estávamos vendo em outros países. Quer dizer, nós ainda, eu imagino que seria bem pior se a gente fosse os primeiros, mas não fomos, fomos um dos últimos. E mesmo assim, não consideraram nada. Então, muito do que hoje, a situação que nós estamos, isso já era previsto, que se não fizesse tudo que teria que fazer, a questão de protocolo, do isolamento, e se precisasse o lockdown, tudo que teria que ser feito, e principalmente a questão da vacina, da compra, já em 2020, nós hoje, se aquilo lá tivesse sido feito, nós hoje não estaríamos na situação que estamos. Nós já estaríamos com a nossa vida tocando, o Brasil aí indo em frente, mas não. Então, precisou, e por não levar a sério, o problema é que milhares, quase 400 mil pessoas morreram. Então, assim,
e o pior de tudo é saber que nós estamos num momento muito delicado, porque a gente não vê nenhuma melhora quanto a esse tipo de situação, porque continuamos sem vacina, tudo que dizem que está proposto para a questão do plano não está nem sendo cumprido minimamente não está sendo cumprido. Então, vacinas e insumos que deveriam já estar, estão atrasando todo o cronograma. E isso, e lembrando que é uma preocupação que hoje ainda estava conversando com algumas pessoas, esse plano de imunização, ele é colocado das pessoas de mais idade até 60 anos. E as pessoas que têm abaixo ali 59, 58, 57, estão achando que mês que vem, início de maio, já vão estar sendo vacinadas. E não é o que vai acontecer por uma questão muito simples. Existem outras demandas de necessidades nessa prioridade, nessa ordem de prioridade. Os professores devem estar nessa próxima etapa, acabando os 60 anos, começa essa questão da vacinação dessas idades, de professores, bombeiros, seguranças, e outra, todas as comorbidades, com certeza, nesse momento, vão ter que ser resolvidas. E isso quer dizer que nós não temos nem para atender nisso que está sendo feito. Então, a previsão das pessoas nessa idade é para 2022, né? Essas pessoas abaixo de 60 anos, numa ordem aí de cronograma normal, né? Então, isso assusta muito, sim, e ainda é uma previsão muito séria, uns falando de 700 mil, outros falando em 1 milhão de pessoas que ainda vão morrer. E que nós ainda não estamos no Brasil no inverno, nós nem começamos o nosso inverno, e isso nos preocupa muito. Outra questão que coloco aqui é a questão do desemprego. Essa situação e tudo é muito desencadeada, tudo é muito ligado, né? Tudo que foi feito nesse período, desde que esse governo se instalou, perdas em cima de perdas dos trabalhadores. Cada vez mais existem as perdas, cada vez mais eles nos tiram os nossos direitos. Na questão trabalhista, na questão previdenciária e principalmente na questão que agora vem uma em cima da outra, são as privatizações. A quem interessam as privatizações? O número de desemprego está altíssimo. E essa pandemia deixa a situação muito pior, porque aí nos deixaram naquela condição em que se a gente vai para a rua com perigo de pegar a Covid, fica em casa, corre o risco de passar fome. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação em que a gente, esse desemprego assusta muito as pessoas, pelo menos até ali, ainda quando o governo acabou passando recurso para as pessoas, esse recurso ainda dava para essas pessoas conseguiram comer, essas pessoas conseguiram sobreviver. Mas a partir da hora que isso acabou, o que assusta é a quantidade de pessoas com fome, né? E esse desemprego, não tem emprego, as empresas, os empresários, e aí eu estou falando dos microempresários principalmente, eles não têm nenhum apoio do governo. Então, quem deveria estar fazendo esse papel e se responsabilizando com a questão de um recurso para as pessoas não precisarem estar nessa fissura de ter que ir atrás do emprego, porque também não tem, essa que é a verdade, também não existe, e a questão dos empregadores, né, estarem conseguindo manter suas empresas e não fecharem por completo.
Quem é que deveria dar conta disso? Porque isso em outros países é o que está acontecendo. Existe o governo que dá condição para as pessoas, para os trabalhadores, e a condição para os empresários, para os microempresários, principalmente, porque são esses, sim, que dão a questão dos empregos. Então, isso, por si só, é muito delicado. E isso ninguém fala, porque colocaram a culpa, e daí ficou uma disputa entre o empresário e o empregado. Então, esse peso ficou nas costas foram dessas pessoas. E o que não é correto isso. Então, existe muita fala, muita disputa, e quem necessariamente deveria estar sendo cobrado. E aí eu pergunto, onde estão, né, os nossos parlamentares, os nossos juízes, o nosso judiciário, os nossos tudo, empresários, inclusive, cobrando do governo. Do governo ninguém está cobrando. Então, está se cobrando do pobre, você não tem comida porque você não vai trabalhar. Você vai trabalhar aonde? E outra coisa, mesmo que tenha, olha o risco que essas pessoas estão correndo, já que o próprio transporte, não sei de outros lugares, eu acredito que não seja diferente, esteja apinhado de gente e que isolamento não existe. Então, como é que resolve essa equação? E dizer que na questão do desemprego, na questão de trabalho, as mulheres são fortemente afetadas pela deteriorização do mercado de trabalho. Isso, quem faz essa afirmação é um estudo do DIEESE. Então, uma parcela expressiva de mulheres perdeu sua ocupação no período de pandemia e muitas nem buscaram uma nova inserção, porque realmente está difícil, né? Um contingente de mulheres de força de trabalho, ela aumentou, né? De 8 milhões, e a ocupação feminina diminuiu, 5,7 milhões. Então, mais de 504 mil mulheres passaram a ser desempregadas, segundo o PNADC. Agora, uma questão. Ainda assim, nesse recorte aí, quem mais sofreu foram as mulheres negras, como sempre, né? As negras, elas sofrem sempre qualquer coisa que aconteça, quem menos ganha, quem mais perde, são, sim, as mulheres negras. Então, assim, e dizer que muitas coisas em função disso pioram para a questão da mulher. O índice de violência contra a mulher está altíssimo. E outra coisa, a carga que essas mulheres estão tendo é muito, muito maior. Então, por quê? Porque elas têm que arrumar o sustento para casa, elas têm todos dentro de casa, nesse momento, seus filhos, o marido, ou quando tem, e também ela é a cuidadora de qualquer pessoa dali que ficar doente. É da sogra, é da mãe, é do pai, é de não sei quem, sobra para a mulher mais essa carga muito pesada. Então, está muito difícil realmente, é um momento em que as mulheres estão tendo sofrendo muito com essa situação, né? Elas acabam assumindo muito esse peso, né? E assim, esse governo, foram vários projetos, né, muito ruins que passaram. E para cada situação, numa pandemia dessa, como é que esse presidente consegue passar tão facilmente as coisas que ele quer? E está indo tudo assim, e não tem ninguém que o pare. E são todos esses projetos, para a gente, seria tão inconstitucional. Mas parece que muita gente que está do lado dele, né, no lado que eu digo que são os que deveriam estar lutando e realmente fazendo frente e cobrando, não fazem. Né? Então, a gente tem que estar realmente muito preocupada, tudo fora do padrão com esse governo, e assim, alguma coisa... Janete? Oi? Só uma questão. Então, eu queria terminar aqui, assim, porque está dando os 10 claro, minutos, claro. né? E assim,
eu queria dizer que, assim, a questão da solução disso, realmente, é as pessoas, todos nós aqui, como de todo o país, temos que entender que todos nós temos tudo a ver com isso. E nós temos, sim, que fazer frente e estar lutando por essas pessoas que estão precisando muito, que a gente esteja lutando por eles, principalmente. Depois eu continuo. Perfeito, companheira Janete. Você pode continuar na segunda rodada nossa, que vai ser as considerações finais, esses 5 minutos para cada um nas considerações finais. Antes de passar para o Pedro Teixeira, do MAP, de Florianópolis, eu vou lembrar, para quem chegou agora, essa live trabalhista, nós vamos falar sobre pandemia. Eu vejo que aqui chegaram algumas pessoas já mais assistindo, já estão comentando, né? Já temos já ganhamos nossos likes, nossos primeiros, mas o mais importante é a mensagem que nós queremos passar aqui. Então, para quem chegou agora, o tema da live é pandemia, desemprego e as soluções trabalhistas. Cada um dos presentes aqui são dirigentes de movimentos trabalhistas. E cada um vai dar um diagnóstico rápido sobre a pandemia e o desemprego, e a maior parte da sua fala vai falar sobre as nossas soluções, quais as soluções nós oferecemos para essa crise. E eu vou passar a palavra agora para o companheiro Pedro Teixeira, do MAP Florianópolis. Com você, companheiro. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite para a gente bater um papo aqui, debater sobre temas tão importantes, né? E boa noite aos demais que participam dessa live, o pastor Alexandre, o Naldo, a Janete, o Pedro Sobreira, enfim, e os nossos ouvintes, fazendo uma corrente, né, para que a gente utilize esses momentos onde a gente se expressa no sentido de encontrar caminhos, né, porque a situação brasileira não é nada boa, né, em termos de qualidade de vida, de condições de vida, tudo, enfim, sobrecarregou nesse momento dessa pandemia, que nos pegou já numa crise, né? A pandemia já nos pegou numa crise econômica bastante aguda, e que nós não tivemos governança para dar conta de mais esse problema. Já não estávamos dando conta da crise econômica. E vem uma pandemia onde um governo desorientado, né, muito arrogante, que se recusa a ouvir, né, a nação e, sobretudo, a ciência, que é quem nós temos que ouvir. Afinal de contas, né, se trata de um problema muito específico de saúde. Quem entende de saúde são, né, os imunologistas, né, a comunidade médica, enfim, quem estuda essas questões. Nós, leigos, seja políticos ou cidadãos, nós temos que seguir a orientação, esses protocolos, né? E o Brasil, através do nosso desgoverno, num primeiro momento, a gente achou que, bom, ele tá negando, né, assim, a gravidade, né, da pandemia, dizendo que é uma gripezinha e tal, porque ele ainda não caiu a ficha, né? A gente achava isso, bom, não caiu a ficha ainda, então ele está dizendo essas coisas desencontradas, mas logo ele vai ver que a gente precisa de seguir um protocolo, né? Não pode ser assim, não, é uma gripezinha, vai morrer 800 pessoas, como diziam, ou 2.000, e então ele apostou na imunidade do rebanho, mas o pior de tudo não foi ele ter errado lá no começo, não, né? Ter demonstrado, assim, desconhecimento, ignorância, incompetência. Digamos que isso aí poderia ter sido superado a partir do momento
que é a pandemia, começou a diariamente, né, fazer vítimas, óbitos em cima de óbitos, né? Dava para mensurar, opa, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa de rever, né? E nada disso aconteceu, porque ele trocou várias vezes de ministro da Saúde, pôs um, tirou, porque o cara, né, o primeiro, enfim, que estava dando certo, na verdade, né, o ministro Mandetta, que estava, como médico, ele estava encaminhando a política de saúde no caminho certo, né, fazendo o que tinha para fazer, mas não sei, né? Aí a gente fica perguntando, pô, mas espera aí, se estava dando certo aquela política do ministro Mandetta, por que ele tirou esse ministro e colocou um que não entendia do assunto? Né? Ou melhor, o segundo, até que, não é que ele não entendia, é que ele não teve autonomia, né? Que ele também era médico, né? Ele não teve autonomia, e ele logo se retirou, peraí, se eu não posso, né, aqui fazer um trabalho que possa dar conta dessa realidade, então eu me demito, né? E foi isso que aconteceu. Bom, aí a gente esperava que a reação do governo, opa, está dando tudo errado, então vamos consertar. Não, piora, porque ele tem essa característica, né? O governo Bolsonaro tem essa característica. Ele consegue piorar o que a gente acha que não tem como piorar. Ele consegue. E no Ministério da Saúde, ele conseguiu essa proeza de piorar cada vez que ele mexia, piorava, né? Então, hoje nós temos aí até uma CPI, né, no Congresso para apurar, né, responsabilidades, e eu acho que essa CPI, tomara que ela seja séria, né, porque a gente também fica meio pé atrás com CPI, em se tratando de um Congresso com maioria, né, relapsa, ou enfim, desarticulada, né, do poder popular. São parlamentares que se elegeram, mas com interesses, muitos deles, escusos, né? E a maioria se constitui nesse contingente de deputados e senadores que a gente não confia. Mas, quem sabe, né? Quem sabe a gente possa ver uma luzinha aí no final do túnel, com esses parlamentares, né, que já tiveram, inclusive, entre eles, vários acometidos da Covid e faleceram. Ontem mesmo, né, faleceu um político aí, que já foi candidato a presidente, o nome dele é Levi, não me lembro agora o segundo nome, mas muito conhecido aí, e tantos outros. Então, eu acho que eles têm condição, né, o Congresso tem condição de ter todo esse diagnóstico, digamos assim, em mãos, para poder fazer um relatório dessa CPI, não com o objetivo de achar culpado, mas de fazer um relatório que inclusive, registre com seriedade o que está acontecendo nessa pandemia, porque a gente não tem informação que a gente possa ter a ideia do todo. A gente sabe que existe subnotificação, tanto de mortos quanto de contaminados, que existe muito poucos testes, né, para identificar pessoas, né, acometidas desse vírus. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não tem dados, né? Ou seja, nós vamos ter uma história, um registro histórico distorcido, né, para as futuras gerações, porque isso é muito sério. Eu acho que, quem sabe, espero, tenho a esperança que essa CPI faça um relatório sério, porque ela vai ter acesso a dados, porque ela tem essa prerrogativa, né, de levantar todos esses dados, quebrar sigilo de quem for o caso, enfim. E, no final,
deixar que o plenário, né, todo o Congresso, julgue o que tiver que ser julgado, puna quem tiver que ser punido, e que o povo tenha transparência, né, de tudo isso, porque, afinal de contas, eles estão lá para isso. Então, eu vejo, assim, a pandemia, a Janete já colocou, né, algumas coisas que são preocupantes, não vou repetir, o nosso tempo é pouco, mas, claro, a gente tem que fazer autocrítica. Se esse governo não fizer autocrítica, nós vamos ter muito mais mortos, né? Vamos passar dos 500 e tem gente aí falando, né, especialistas, que a gente pode chegar a 1 milhão de mortos. Quer dizer, é uma calamidade, né? Uma mortandade que a gente sabe que é desnecessária, porque países que têm 7 vezes mais a população do Brasil, né, morreram algumas poucas milhares, né? Não vou falar em número exato, mas não chegou a 10 mil mortos, como a China, por exemplo, tem 7 vezes a população do Brasil, e outros exemplos. Então, a gente sabe que isso pode ser evitado, mas com uma política séria, né? E, para isso, claro, nós precisávamos de um governo que tratasse isso com a maior seriedade, não de forma a negar, né? A negar o que está exposto aos olhos de todos nós. Qualquer pessoa hoje sabe que a vacina é importante, né? Inclusive, aquele medo das vacinas, né, que foi causado exatamente pelas piadinhas, pelos preconceitos, pelas questões até de fundo ideológico que o presidente expressava. Essas pessoas, no começo, ficaram com muito medo, mas hoje, a grande maioria, mais de 90%, quer ser vacinados. Mas, infelizmente, nós não temos as vacinas, porque o governo brasileiro não tomou as devidas medidas, né, no tempo hábil que ele deveria ter tomado. Eu acho que aí existe uma responsabilidade, porque ele tinha que fazer isso por questão não só humanitária, mas, enfim, ele é o guardião da nossa saúde, da nossa nação, ele teria que fazer isso. Então, eu acho que a CPI deve apontar para isso aí. Meu tempo está terminando, Fábio? Quanto falta aí para mim? Está terminando? Então, é só dizer isso, passou né? uns 20 Assim, segundos já. pulando. Então tá, pulando já para soluções, eu não vou falar do desemprego de 14 milhões de brasileiros, com mais 6 milhões de pessoas que desistiram, né? São os desalentados, né, de procurar emprego, quer dizer, 20 milhões de pessoas aí perambulando na rua, que a gente preocupa muito, né? Mas, enfim, solução. Resumindo, para mim, solução não é uma coisa fácil, mas precisa, sim, de um esforço muito grande, especialmente de quem sempre se colocou do lado do trabalhador, do lado do povo, que são os partidos de esquerda. Eu acho que é mais do que necessário uma unidade para nós poder enfrentar essa crise. Não tem solução individualmente. Não existe salvador. O que existe é um planejamento, um projeto que unifique todos aqueles que prezam, né, que querem salvar as vidas, que querem salvar os empregos, para a gente sair dessa triste situação. Obrigado, desculpa ter avançado aí um pouco no tempo. Imagina, Passo a você vai palavra. poder... Beleza, companheiro, excelente a sua intervenção. Você vai poder continuar na próxima rodada das considerações finais, né, continuar de onde parou. E antes de eu passar a palavra para o companheiro Reginaldo de Bará, eu vou lembrar, temos pessoas assistindo aqui, só vou mandar um recadinho rápido, agradecer aqui os companheiros Fernando Santos, Silvana Santolha, Isaías Sampaio, Dani SB, o Reginaldo Gestude está aqui com a gente, o Matheus Silvério, que é da nossa Frente Trabalhista, o Paulo Souza, o Pedro Milberstedt Pereira, da nossa antiga Frente Trabalhista, e a Sofia Anchart, e também o Dani SB de novo aqui. Perfeito, são pessoas que já estão aqui com a gente, já curtiram, já estão assistindo, e continuando. Para quem chegou agora, resumindo, nós estamos falando sobre a pandemia
sobre o desemprego e as soluções do trabalhismo, as nossas soluções, o que a gente apresenta como proposta, né? Cada um aqui preside um movimento trabalhista. E lembrando que nas falas de cada um, nós vamos apresentar as propostas do trabalhismo para resolver os problemas da pandemia e do desemprego no Brasil. Passo a palavra agora para o companheiro Reginaldo de Bará. Bom, boa noite a todos, com a licença de meu orixá, no qual faço a minha referência, peço a ele a sabedoria, né, para que eu possa Me expressar... desculpe interromper, que eu esqueci de apresentar qual movimento você preside. Você preside o PDT Axé aqui de Santa Catarina. Só me perdoa por esse lapso aqui, companheiro Reginaldo. Me perdoe, por favor, Não, foi um correto. esquecimento. Ok, então só vou fazer uma referência ao meu orixá, para que ele possa me conduzir nas minhas palavras, possa me dar sabedoria. E através da Janete, que é a nossa representante das mulheres aqui, né, do movimento das mulheres, do Pedro do MAP, do pastor Alexandre Gonçalves, que é do movimento cristão, e do Fábio e do Pedro, né, faço as minhas considerações a todos que estão assistindo. E, de início, eu já começo com a questão da pandemia. O Covid, ele veio para mostrar a nossa fragilidade, né? Quanto seres humanos, quanto pessoas, porque ninguém estava preparado para isso, né? Realmente pegou todo mundo, né? De uma forma bem complicada, perdemos muitas pessoas, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas do nosso convívio. Atualmente chegamos aí à beira de 353 mil pessoas que já fizeram, né? E no qual faço a minha referência aos familiares, né, os meus sentimentos a todos. Nós também tivemos no nosso convívio pessoas que nós perdemos, né? Sabemos o quanto é duro, mas a caminhada ela continua. A pandemia ela veio mostrar realmente a vulnerabilidade em que vivemos nesse país, nesse país que não respeita os direitos, não respeita nenhum tipo de direito das pessoas, das crianças, dos idosos, das mulheres, né? Isso demonstra a fraqueza, né, de políticas públicas, né? Hoje nós somos contaminados com diversas informações desencontradas, né, com diversas informações que chegam até nós, que se a gente não fizer o devido filtro, né, acabamos passando informações desencontradas a quem realmente necessita. Então, a pandemia, ela nos mostra, né, que quem tem dificuldade, né, você vê hoje várias crianças hoje que estão fora da educação, fora do colégio, né, sem poder estudar, por quê? Porque não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet. Os pais hoje estão desempregados, né, fruto de uma política que não reagiu, né, esse governo, ele realmente ele não reagiu, né, o processo que ele fez para que pudesse algumas pessoas, né, alguns cidadãos receberem uma contribuição social, ela foi por um devido período, depois acabou e agora está voltando e tem uma lacuna imensa, né? Muitas pessoas passando fome, muitos na linha da pobreza, né? Nós estamos vendo muitos irmãos aí na linha da pobreza, né? Então isso é muito triste quando nós somos de religião,
e atuamos no processo social, né, num processo de trazer, né, e de poder ajudar essas pessoas. Hoje nossas casas estão fechadas, né, porque nós não podemos ir na contramão, né? Se nós trabalhamos com vidas, nós precisamos valorizar a vida nesse momento. Então é muito difícil para nós, sacerdotes de religião, né, e seja qualquer religião, ver esse sofrimento, ele faz com que a gente repense, reflita, né, tenha um pouco de resiliência também e preocupação para com o próximo. Né, o desemprego ele é enorme, né, nunca acho que se viu, né, um período tão curto, em 2 anos, a taxa de desemprego tão alta. E aí quando se pergunta o que fazer para trazer o emprego novamente, não se tem resposta. Se tem resposta ao contrário, como a nossa amiga Janete comentou, de tirar benefícios, de diminuir salários, de diminuir carga horárias, né? E fica assim, trabalha quem quer, né? O mercado está aí, só que nós estamos vendo hoje o governo tirando a sua responsabilidade e jogando a responsabilidade para nós. E essa responsabilidade não é só nossa. Essa responsabilidade é do governo, seja ele na esfera federal, seja ela na esfera estadual, ou seja ela na municipal. Aí eu pergunto para cada um de nós aqui, quem está nos representando hoje? Quem nos representa? A quem eu posso pedir algum auxílio? Todos nós caímos na vala comum. Hoje fica muito claro assim para as pessoas que todos nós somos iguais. Independente do teu meio social, independente da tua raça, independente da sua cor, independente do seu credo, todos nós estamos na mesma linha. Todos nós se igualamos. Se nós não aprendermos agora com o que está acontecendo com a pandemia, o que será feito pós-pandemia? Como é que nós vamos reagir? De que forma nós vamos fortalecer e crescer? Eu acredito que muita gente tenha crescido com essa questão da pandemia. Né? Nunca se viu também, o Brasil assim, né, é um país que ele, por si só, né, a gente consegue ajudar as pessoas, né? Então fazem mutirão, isso sem depender de política. Agora imagina se todo esse povo cobrasse realmente da política o que de direito eles têm. O que de direito que nós temos, na verdade. Né? Agora está sendo implantada uma CPI para saber os gastos que foram feitos com a pandemia. E aí tem governante que fala que isso não é justo, que não é para ser colocado uma CPI, mas calma aí. Nós estamos vendo dinheiros e dinheiros indo, só que assim a sociedade não está sendo atendida. Nós estamos com 15% da população sendo vacinada. Se houvesse o reconhecimento do nosso presidente com relação às vacinas, com certeza esse índice seria muito maior. Com certeza as dificuldades não seriam tão grandes como nós estamos passando hoje. Então eu vejo assim, além do crescimento, né, da pobreza, além da falta da educação para os nossos jovens, para as nossas crianças, ainda agrava mais ainda para a mulher, como a Janete disse, que hoje ela está em casa e muitas vezes ela ainda sofre
com a covardia de alguns homens que ainda batem nessas mulheres. E não se vê política pública para isso. Não se vê política pública para isso. Então a pandemia, ela mostrou assim, ela realmente botou as cartas na mesa. O Covid botou a carta na mesa. Ou seja, o que é invisível se tornou visível. Por incrível que pareça, se tornou visível. A nossa fragilidade ficou muito aquém, assim. Então, eu acredito que 2022 está aí, né? Eu acho que a questão não é somente a questão política, né? Mas a questão de você rever esses conceitos, né? O que eu estou fazendo? O que eu quero, né? Pensar em futuro é complicado, nós temos que pensar em agora, sobreviver. Nós temos que pensar agora para matar, dar comida para quem está precisando. É o agora, né? Não tem muito tempo para politicagem, né? Então, os nossos índices, as nossas soluções para emprego também, a gente precisa cobrar dos nossos postulantes que deem a iniciativa para que a gente possa realmente voltar, né, a pelo menos colocar um prato de comida na mesa dos brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado, companheiro Reginaldo de Bará, do PDT Axé. E estamos falando essa é a live dos movimentos trabalhistas, e nós estamos falando sobre a pandemia, o desemprego e as soluções que nós vamos apresentar. Agora eu passo a palavra para o pastor Alexandre Gonçalves, presidente do PDT Cristão, aqui de Santa Catarina. A palavra está contigo agora, pastor. Quantos minutos, Fábio, a gente tem? 10 minutos para 10 minutos para cada um, e depois a gente faz uma rodada de considerações finais de 5 minutos para cada um. Tá ok, já botei aqui o cronômetro aqui. Boa noite a todos, a todas. Eu fico muito honrado pelo convite. Nosso movimento é muito novo ainda no partido, é o Movimento Cristãos Trabalhistas, e muitos até podem achar estranho, porque num país que você tem 87% de pessoas que professam a fé cristã, qual o objetivo de um movimento cristão, visto que não há nada a que se reivindicar? E, de fato, nosso movimento não tem nenhuma pauta de reivindicação para si mesmo, porque não entendemos que temos o que reivindicar. No entanto, nós estamos num período em que as pontes foram queimadas. Houve uma total falta de diálogo, há uma total falta de diálogo. E como resultado dessa falta de diálogo, temos o governo que está aí posto, um governo que se utiliza da fé das pessoas, da fé inocente, da fé do povo, a fé que o povo deposita muitas vezes em seus clérigos, e utiliza isso para um projeto de poder. E isso entendemos ser algo além de constituir um erro grave à laicidade do Estado, entendemos também ser um estupro à vontade e à fé genuína das pessoas. E aí, por que a gente está falando isso e relacionando a pandemia? Porque a pandemia ela é inevitável. Nós não tínhamos como evitar que um vírus chegasse ao nosso país. Ainda que trancasse as fronteiras, ele iria chegar. A questão é a forma como ele se desenvolveu em virtude dos atos omissivos e comissivos do governo Jair Bolsonaro. Se a gente vê o número de mortos aqui no Brasil, eles são superiores ao número de mortos juntando todos os países da América do Sul. Países que também são pobres, como o nosso, países que também sofrem com as moradias nas periferias em situações subhumanas,
e que tiveram uma gestão da pandemia melhor do que o nosso país. A gente tem um exemplo aqui, eu sou de Joinville, aqui do Sul, né? Quer dizer, em relação a Santa Catarina, eu estou no Norte, né? Mas para quem é de fora de Santa Catarina, estamos aqui no Sul. E o Uruguai, que é bem próximo de nós, tem uma gestão da pandemia muito melhor, com um número proporcionalmente muito inferior ao número de mortos no Brasil. E é um governo tido de centro-direita, o governo que está hoje no Uruguai. Ou seja, não é nem a questão ideológica, assim, no sentido do espectro em que o governo se encontra, é a questão do despreparo, e aí, teologicamente, a gente coloca e denuncia isso. O governo Jair Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro, é um governo e que, no caso, a figura dele é uma figura que nós fazemos uma equivalência bíblica à figura do deus Moloque no Antigo Testamento. O deus Moloque no Antigo Testamento era um deus em que ele era feito de cobre e que era colocado, ele era praticamente oco, era colocado lenha, ele aquecia e se colocava sobre as mãos desse Deus, que ficavam estendidas com as palmas para cima, os sacrifícios, as pessoas que derretiam ali naquelas mãos. Na verdade, então, Bolsonaro é um Moloque, porque aqueles que o adoram estão também entregando a sua vida e a vida de sua prole nas mãos deles, que estão sendo mortos por puro fanatismo, sebastianismo e messianismo que é colocado em cima dessa figura. Por isso, nós, como cristãos trabalhistas, temos levantado a nossa voz para dizer que nós não podemos eleger mitos, nós não podemos eleger messias, nós não podemos colocar nossa esperança em homens, mas em um projeto. Que projeto? Não um projeto que, ainda que seja melhor do que é este, né? Não temos nem como comparar os governos pretéritos de centro-esquerda, do PT, com esse governo, não há comparação. Mas o que nós queremos é algo bem melhor para colocar no lugar. Porque o que ocorre é que nós temos hoje uma situação de terra arrasada. Terra arrasada. Aqui na nossa cidade, em Joinville, nós tínhamos catalogado as pessoas em situação de rua, que era em torno de 700, elas já quase que dobraram. Então, e Joinville não é uma das cidades mais pobres do Brasil, uma cidade rica, né, que tem muito trabalho, tem muitas empresas, muitas indústrias, e olha a situação que estamos aqui em Joinville. E para piorar, o prefeito aqui da cidade, do Partido Novo, o único prefeito do Brasil do Partido Novo, que infelizmente minha cidade elegeu, ele está agora colocando uma reforma da Previdência contra os servidores públicos, sem condições dos servidores públicos sequer discutir. Eles não conseguem discutir porque não pode ter audiência pública em virtude da pandemia. E nós ali temos um vereador nosso, que é um guerreiro ali que está tentando fazer o que pode para tentar barrar, mas é muito difícil, e os servidores públicos já estão anunciando greve, inclusive no serviço de saúde, tá? Então é bom que se avise isso. Servidores públicos vão fazer a assembleia dia 26 agora e vão provavelmente votar pela greve geral. Greve geral. Posto de saúde, Hospital São José vai fechar. Vai fechar. E os servidores públicos estão fazendo isso porque eles sabem que o prefeito Adriano conta com o bom senso deles. Mas eles disseram, não tem como combater essa reforma com bom senso. Nós vamos ter que agir. E eu não posso dizer que eles estão errados. Eu sou dirigente sindical da categoria da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Santa Catarina, e eu sei como é que chega numa situação dessa. E chega numa situação que não há diálogo mais. Quando não tem diálogo, não tem conversa, o que vai acontecer? Quem paga é a população, mas o responsável colocamos sobre os ombros do senhor Adriano. Ele é o responsável de qualquer situação. Por quê? No momento que servidores públicos que estão à frente,
que são estes que estão evitando o maior número de mortes. Se não fosse os servidores públicos, se não fosse o SUS, aqueles que estão trabalhando nos PAs, nós teríamos muito mais mortos. E esse prefeito, desculpa eu restringir a conversa aqui à situação de Joinville, porque é grave a nossa situação aqui, esse prefeito, em vez de cuidar da situação da pandemia, em que há pouco tempo estávamos com 107 pessoas na fila de UTI aqui em Joinville, está cuidando de tirar direito de trabalhadores. Ou seja, não há gestão nenhuma, a gestão é destruir. Então, eu digo que nós temos que realmente saber o que vamos colocar no lugar, porque saindo Jair Bolsonaro, que se Deus quiser ele vai sair, vão aparecer várias outras figuras muito bonitas, com o rosto bonito, falando coisas agradáveis, e que vão continuar a mesma política econômica. Podem ser até menos toscos, né? Podem até ser menos, vamos dizer assim, boçais do que o atual presidente, mas vão continuar a mesma política econômica, porque vários destes que hoje criticam Bolsonaro eximem Paulo Guedes das suas políticas. Não falam mal dele, não falam nada dele. Paulo Guedes continua sendo santo. E fora que existe na mídia tradicional a igreja do santo teto dos gastos. Sabe qual é essa igreja? É aquela que reverencia o tal do teto dos gastos e nem fala em tirar ele. E a única proposta que fala em revogar o teto dos gastos é a proposta do Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes, do PDT. Então, vamos abrir o olho, tá? Porque tem gente dita de esquerda que não está falando disso, não está falando em revogar o teto dos gastos. Então, faltando 32 segundos aqui, eu encerro a minha fala e agradeço a oportunidade. Desculpe por colocar mais a situação de Joinville, porque realmente é grave para nós. Deus abençoe a todos. Assim seja, Deus nos abençoe. Obrigado, companheiro Alexandre. E não precisa se desculpar, porque Joinville faz parte do Brasil e nós estamos discutindo o Brasil aqui. Nossos irmãos de Joinville também são compatriotas nossos e cada um tem que falar sim da sua cidade. E antes de passar a palavra para o Pedro Gabriel, que é vice-presidente junto comigo da Frente Trabalhista Brasileira, núcleo de base, só lembrando para alguém que chegou agora, nós estamos falando sobre pandemia, desemprego, PEC do teto, esqueci de citar, mas estamos falando também sobre PEC do teto, e as soluções do trabalhismo para essa crise, de uma forma geral. Quais soluções o trabalhismo apresenta? E eu passo a palavra agora para o Pedro Gabriel. Algum dos companheiros aqui pode ceder o lugar para ele rapidinho? Porque só cabe 6 pessoas na tela. Ok. Pedro Gabriel. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sou o vice-presidente aqui da Frente Trabalhistas e vamos aqui discutir um pouco sobre pandemia e o processo que estamos passando, né? O que eu venho dizer aqui a vocês é que o coronavírus é algo natural, é um vírus que surgiu, mas a Covid não é algo natural, é biopolítico, né? É uma coisa que vem da política. Então, quando o João Dória vacinou a primeira paciente, né? Eu sempre falava para os companheiros, quem é que vai ser a segunda vacinada, né? Não tem um plano de vacinação para essas pessoas. Quem tá ali na favela, na massa, não chega a vacina. Então, é uma coisa que está se elitizando. Chegou ao ponto de se votar vacina nas instituições privadas, né? Então, o pobre, o trabalhador, está sendo jogado para escanteio. Condições de trabalho, condições de saúde. Tem um presidente genocida aí que está incentivando o pessoal a andar sem máscara, sem álcool nas ruas. Isso é genocídio. O presidente Bolsonaro, além de estar fazendo isso que está fazendo, ele
está destruindo a economia do Brasil, está lapidando a nossa indústria, mais ainda do que já veio. Nos últimos 30 anos, a nossa indústria nacional foi lapidando de uma forma, de uma rapidez grande, né? Todo mundo sabe que quem paga a conta é o trabalhador, né? O dólar sobe, o pão sobe, o trabalhador paga tudo isso, e justamente o pobre que está menos em condição. Vamos olhar aqui que o Covid, no começo da pandemia, tinha todas as condições para o nosso presidente fazer as medidas necessárias, e ele negligenciou tudo. Além do Brasil já vir de um processo de retirada de direitos, de lapidação do patrimônio nacional, né? E a questão que a nossa, né, temos que fazer uma autocrítica também. A nossa oposição é incompetente, é extremamente incompetente. Porque tem que derrubar o Bolsonaro de qualquer jeito, tem que fazer. Porque Lula falou agora que era contra o impeachment, que não dava para fazer o impeachment. Sabe? Nós temos uma esquerda incompetente, por isso que Bolsonaro subiu ao poder. Chegou-se ao ponto de economistas, grandes banqueiros fazerem um manifesto. Tá entendendo? Isso é uma falta de senso muito grande. A nossa oposição está totalmente de braços abertos, né? Além da nossa oposição estar de braços abertos, está cheio de infiltrados dentro da esquerda hoje. Simplesmente a gente não tem oposição ao governo Bolsonaro, né? Vários deputados e deputadas de oposição votando a favor dos projetos contra o povo, né? São questões assim muito complexas e até duras de se falar, né? E a solução, né, que eu vejo para esse momento é tirar Bolsonaro, não tem outra solução, né? Tirar o cara ou de internação ou de impeachment, tem que tirar de algum jeito, né, entendendo? Porque continuar assim, vai chegar um ponto que eu estava vendo até um especialista, Nicodemos, falar que vai começar a afetar o solo, a nossa água, a nossa carne. Ou seja, o Brasil está se tornando um perigo ao planeta Terra, ao ponto de nossas commodities não serem mais vendidas, porque até a questão dos mortos, né? Ele estava falando da questão dos mortos. Pode até acontecer uma crise mortuária, né? De não ter como enterrar os nossos mortos. Então, a nossa situação hoje é de uma distopia tão grande, de uma distopia tão... Só um minutinho. Desculpa aí, eu falo aqui com o meu título. Desculpa aí, só que eu falei aqui. Sim, continuando, e a nossa situação tá tão gritante, tão crítica, que se até, assim, não tem, a única solução mesmo é a oposição se juntar, Lula, Ciro, parar com essas briguinhas bestas aí deles, e se juntar mesmo, e sentar, vamos sentar aqui, vamos reunir a nossa bancada e vamos tirar esse cara daí, porque não tem mais condição. Entrou-se três ministros da saúde nesse meio tempo, né? Ainda tem a questão da PEC do teto, que o Estado brasileiro não pode investir, né? Uma das soluções seria essa, né? Fazer investimento, uma solução para o desemprego é justamente essa que Keynes vai falar no seu manifesto. Invista assim, em infraestrutura e a própria construção civil serve para cobrir esses empregos. Mas não tem investimento. Temos 20 anos de uma PEC de teto que não deixa os estados investirem. Só o Ceará gastou mais do que a União inteira, tá entendendo? O estado do Ceará gastou mais do que a União inteira. Então, primeira coisa, a gente tem que tirar o Bolsonaro de lá, revogar essas reformas, né? E investir em infraestrutura, gastar, como o Keynes falou lá no seu manifesto, gasta. Temos que gastar em infraestrutura pública, boa, de qualidade, em escola, em educação de base. O Brasil está muito carente na sua base, né? E a gente não tem outra solução mágica a não ser tirar Bolsonaro. Eu tenho mais 4 minutos, Fábio, mas eu posso dar mais 4 minutos aqui para outro companheiro, se quiser falar mais um pouco. Eu acho que é tudo que eu tenho a falar é isso. Tem certeza? Você tem Tenho certeza. 3 minutos e meio ainda. Eu já falei tudo que eu queria falar aqui.
É tirar Perfeito, Bolsonaro então. e pronto, e acabou. Fora Perfeito, Bolsonaro. então. Fora Bolsonaro, isso mesmo. Fora Guedes, não se esqueçam. Fora Guedes Guedes, fora também. Bolsonaro e fora Dória. Fora todos. Então, agora eu passo a palavra para o companheiro Pedro Sobreira, que é primeiro vice-presidente da Frente Trabalhista aqui junto comigo, e está em Fortaleza agora. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e essa é a live dos movimentos trabalhistas. Nós estamos falando sobre pandemia, discutindo aqui pandemia, desemprego, a PEC do teto, e as soluções do trabalhismo para esses problemas e para a crise brasileira de uma forma geral. A palavra está com você, companheiro Pedro Sobreira. Boa noite a todos, meus queridos camaradas, aos telespectadores. Nessa maior pandemia dos últimos 100 anos, é importante ressaltarmos que nós, trabalhistas, de esquerda em geral, temos que estar do lado do nosso povo. E esse povo ele também é constituído pelos comerciantes. Esses mesmos comerciantes que estão sofrendo horrores em relação à pandemia, que estão passando fome. O Brasil voltou, depois de vários anos, em decorrência dessa trágica crise de saúde, mas não só por conta dela, porque ela é natural. O Covid ele veio para ficar, vai ter mais alguns anos aí das consequências do Covid. Mas o que nós vemos hoje em dia é um completo descaso do nosso governo federal, mas especificamente falando do presidente Bolsonaro, que em seu projeto sanguinário, que não tem nenhum tipo de empatia para com o próximo, promove esse genocídio, que podemos falar genocídio, porque, de acordo com alguns especialistas da área de saúde, alguns médicos, né, digamos assim, eles estão estimando que nós, daqui a pouco tempo, se continuar com esse número de mortes, nós vamos começar a ver corpos nas ruas, andando aqui na rua e ver um corpo morto. Vai ser assim o nível. A crise vai chegar a parâmetros inimagináveis. Por conta, não só da Covid, por conta do genocida. Em relação aos comerciantes, que é um tema que nós devemos tratar sim, porque o microempresário, ele gera economia. Ele movimenta a economia, ele gera emprego, e de 5, 10 funcionários, uma pequena banquinha aqui na esquina, por exemplo, ele vem sofrendo drasticamente essa crise. E nós devemos sim defender o isolamento, porque essa é a única medida possível. Não existe tratamento precoce para a Covid, nem nada do gênero. O único tratamento, né, a prevenção da doença é pelo isolamento social. Só que esse isolamento social radical, de preferência, ele tem que vir obrigatoriamente por meio de um auxílio emergencial, algum corte de gasto em relação a, tipo, o comerciante não pagar a conta de energia daqui a 3 meses, ou o próprio ministro da Economia, que tem o Rua Pobre, né, pelas suas milhares de declarações contra os trabalhadores, fornecer créditos, como no mundo inteiro estão fornecendo para os microempresários conseguir sua família e não ter que trabalhar durante a maior pandemia dos últimos 100 anos. E essa crise também, decorrente da passa, mostra mais uma vez o fracasso do neoliberalismo, desse fetiche até que alguns economistas têm por um mercado menos ativo, por uma livre iniciativa. Exclui dessa forma os trabalhadores. Elas, de fato, em tempos normais até, se o Estado participando efetivamente, entra no caos total, o povo passando fome, sem dinheiro a pagar aluguel, indo para a rua. E o nosso presidente, não só ele, como também políticos da direita que sentem desprezo da população, estão em completo, estão se lixando, digamos assim,
para os trabalhadores, né? E é importante também que trabalha todo dia, empresário que possui pelo menos 7 funcionários, em média, nós também são trabalhadores. Eles também, em relação ao Bill Gates, a grandes bilionários, estão muito mais mendigos dos funcionários públicos, dados, por exemplo, estão muito mais próximos dessa classe. Ou seja, esse grupo de comerciantes também tem que... Eles geram emprego, geram renda para o restante do país, né? Não são os grandes bilionários, os especuladores financeiros, nada disso. Eles aí são vermes, parasitas, e que também podem se apropriar do Estado para manter os seus interesses econômicos e sociais. Mas aí já é outra questão. Em relação aos comerciantes, como eu já disse anteriormente, é necessário um lockdown a nível nacional, porque essa é a única medida possível para diminuir os casos, porque já tem estado em que os leitos de UTI já passaram 100% ocupados. Tem estado com fila de espera. O nível do absurdo já está gigante no lockdown, juntamente com o auxílio, porque essa é a única forma de evidências e não se arriscarem e arriscar pessoas também, eventualmente. Por fim, meus queridos, em relação a esse neoliberalismo selvagem, vem antes da pandemia, mas nessa pandemia mostrou a sua real crueldade, mostrou a sua intenção. Já vem desde o golpe de 2016, onde havia uma radicalização dessa burguesia entreguista que elegeu, não vamos esquecer o Bolsonaro, o João Moedo, que votou ou o Estadão, naquela manchete ridícula do... Não vamos esquecer desse grupo que agora se coloca num papel de oposição, de ser contra o governo, mas em relação a pautas econômicas que prejudicam os trabalhadores, eles são favoráveis, né? Uma mera hipocrisia ou um oportunismo do demagogo, governador de São Paulo, perdão, que elegeu o presidente e sabia exatamente quem era aquela figura que defendia torturador, que defendia a ditadura militar de 64 e por aí vai. Só para encerrar agora de vez, porque meu tempo está acabando, né? 3 minutos. Eu não gosto de falar mal do meu país, de forma alguma, mas, infelizmente, o nosso país atualmente é um pária internacional. Existem cerca de 6 países que aceitam a gente, que são Afeganistão, África do Sul, o resto, fronteiras fechadas. Israel já vacinou 75% de sua população. Aqui nem chegou a 10% praticamente. São 20 milhões de vacinados e em comparação com o todo, é nulo praticamente, é quase nada. Enquanto outros países que já estão em uma aceleração da vacinação, e dessa maneira o comércio está abrindo, porque é importante também salientarmos que o comércio hoje, comerciante, o seu comércio só está fechado, você só está passando fome agora, porque o presidente Bolsonaro não comprou as vacinas quando era necessário no ano passado, quando ele tinha e ficou mentindo, ficou com charata, ficou propagando fake news, propagando negacionismo de baixo calão mesmo em relação a essa crise trágica, enquanto o nosso povo está morrendo. Os governadores que cumpriram seu papel em relação à pandemia. Não. Seu comércio está fechado, você está passando fome, porque o Bolsonaro não comprou a vacinação, que é o único mecanismo que é possível hoje enxergarmos um futuro. Enxergarmos uma luz no fim do túnel, nessa crise, não só de saúde, né? Crise econômica, ambiental, uma crise geral que nosso país, que nosso mundo. Mas, especificamente falando, nosso país atualmente vive nesse caos total. Eu já dei minha introdução aqui básica, agradeço a todos que escutaram e passo minha palavra.
Companheiro Sobreira, só não esquece o fora Bolsonaro e o fora Guedes, hein? Fora nazista Alô? e fora liberal. Isso aí. Então, agora eu passo a palavra para mim mesmo. E lembrando, para quem porventura chegou agora, essa é a live dos movimentos trabalhistas. Eu sou Fábio Sampaio, presidente do Núcleo de Base Frente Trabalhista Brasileira, sediado aqui em Florianópolis. Eu estou aqui com os presidentes dos movimentos trabalhistas, a Janete Teixeira, da Ação da Mulher Trabalhista, o Pedro Teixeira, do MAP, Movimento dos Aposentados e Pensionistas do INSS, o pastor Alexandre, presidente do PDT Cristão de Santa Catarina, o Reginaldo de Bará, presidente do PDT Axé de Santa Catarina, e os meus vice-presidentes aqui na Frente Trabalhista, o Pedro Sobreira e o Pedro Gabriel. E o tema da nossa live é Pandemia, Desemprego, PEC do Teto e as Soluções Trabalhistas. Muito bem, agora é minha vez, né? Saúdo os companheiros todos, né? Saudações trabalhistas a todos e a quem está nos assistindo. Fazendo um diagnóstico rápido aqui da nossa situação. Nós temos um governo que está deliberadamente, um governo federal que está deliberadamente fazendo uma política para assassinar a própria população. Eu falo isso sem medo de ser processado. Aliás, eu peço para que esse governo me processe, porque eu tenho certeza que eu ganho. Eu quero que ele me processe, que me acuse de calúnia e difamação, lei de segurança nacional, me processe em todas as leis, porque eu sei que eu vou ganhar em tudo. Porque eu acuso esse governo de deliberadamente assassinar a própria população, que ele deveria proteger. E, além disso, temos governadores bolsonaristas, como temos aqui uma governadora em exercício, que na verdade ela é vice-governadora, está em exercício, enquanto o governador aqui de Santa Catarina está em processo de impeachment, que é bolsonarista, negacionista assim como ele, mas eu não vou entrar nesses pormenores, né, porque já teve companheiros aqui que já falaram das nossas situações locais, né, como o companheiro pastor Alexandre que falou de Joinville. O que eu vou dizer? É o seguinte, o problema primeiro foi o governo eleito em 2018, né? A população escolheu um governo, pior governo que poderia ter escolhido para lidar com a pandemia. Antes da pandemia, já estava tomando medidas econômicas equivocadas, porque junto com esse governo eleito, veio um governo não eleito, do mercado financeiro, que é Paulo Guedes, que consegue ser pior que o Bolsonaro, que na verdade é um fantoche que está sendo usado para atrair a esquerda, como um todo. E a pauta econômica está sendo abandonada. A pauta econômica que é o que realmente interessa para a maioria da população, que é o que bota a comida na mesa, o que paga o aluguel, o que paga a roupa, comida, a luz, a energia, é a pauta econômica. E a pauta econômica, quem está dirigindo é Paulo Guedes. Bolsonaro ele não se mete, Paulo Guedes está tendo carta branca para destruir o nosso país, privatizando, entregando o nosso patrimônio, e agora negando a enviar dinheiro para os estados para fazer o combate à Covid-19. Eles estão segurando uma verba. Gente, uma verba para kit intubação, para as pessoas que estão intubadas. Os estados e os municípios estão pedindo essa verba e o Paulo Guedes está negando. É o Paulo Guedes, não é só o Bolsonaro. É o Ministério, os governadores, eu tive essa notícia agora. Qualquer um pode verificar no Google News, né, que é o pior de todos, mas você pode, no Google Notícias, você vai lá, digita e vê. Os governadores pediram para que a União, que o Ministério da Economia liberasse a verba para a compra do kit intubação. E o Ministério da Economia, quem é responsável é o ministro Paulo Guedes, segurou a verba. Ele está fazendo uma proposta de liberar aos poucos, e está fazendo um monte de perguntas e não está liberando. Hoje ou amanhã vai ter gente que vai acordar, gente entubada que vai acordar, porque não vai ter mais sedativo, não vai ter mais kit de intubação, para manter essas pessoas desacordadas, para manter essas pessoas sedadas. Elas vão acordar entubadas. E corre o risco delas morrerem dessa forma. Já estão morrendo sedadas. Se a pessoa não tiver sedada, vai ser pior ainda, vai ter o choque da dor, o desconforto. A pessoa corre o risco da pessoa tirar todo o material que é colocado nela. Agora, voltando aqui a questões mais gerais, né? Essa questão mais urgente que eu falei, né? Do kit de intubação. O que eu vou dizer para vocês sobre o diagnóstico da crise? Né? O que deveria ser feito? O que está acontecendo? Não está sendo liberado, não foi feito o lockdown como foi feito na China e Wuhan. Eles fizeram um lockdown de 14 a 21 dias, no máximo, muito rápido, localizado somente na região da província de Wuhan. Testagem em massa naquela região. Coreia do Sul que fez testagem em massa em toda a população.
Não precisou nem fazer lockdown, eles isolaram só as pessoas contaminadas. Não precisaram fazer lockdown, porque eles testaram em massa. Teste em massa. O Brasil tem recurso financeiro para fazer testagem em massa. Tem parque industrial desativado. Nós temos 57 universidades públicas que poderiam fazer a engenharia reversa dos testes de Covid e produzir localmente. Tem verba para isso, tem trilhões no Caixa da União para fazer isso. O Brasil não precisa importar máscara, não precisa importar IFA, não precisa importar vacina sequer, não precisa importar nada de remédio, nem nenhum insumo médico farmacêutico hospitalar. O Brasil ele tem tecnologia, tem universidades e tem recursos para produzir tudo isso. O Brasil forma milhares de profissionais em engenharia, em medicina, em farmácia, engenharia de produção, todos os anos. E esses profissionais eles são exportados por outros países porque não encontram oportunidade aqui. Mas pessoal qualificado nós temos para trabalhar em plantas industriais. Muitas plantas industriais foram abandonadas. A nossa indústria, só agora, com a Covid-19, com essa crise, não deveria nem ter falado esse nome, né? Porque nós vamos ser boicotados, censurados no YouTube, mas eu não estou nem aí. Eu não estou aqui para ganhar monetização. Estou aqui para falar o que deve ser falado. Nós temos um parque industrial, nós temos tecnologia, nós temos pessoal, e o que falta? Não falta recurso financeiro, porque o Caixa da União tem trilhões de reais, tem 300 bilhões de dólares de reservas, que é a poupança dos países, é a reserva em dólar, por enquanto o dólar vale alguma coisa. Nós temos 300 bilhões na reserva, que em reais, pela cotação da atual, dá em torno de 1 trilhão e 750 bilhões de reais. 1 trilhão e 750 bilhões na reserva, está lá no Banco Central. Mas o que fizeram? Privatizaram o Banco Central. O Banco Central agora não obedece mais. O Banco Central que dirige a nossa política econômica, que dirige os rumos da moeda, que a gente usa para comer, para vestir, para pagar água, luz, essa instituição não está mais sob a autoridade do governo eleito. Agora está sob a autoridade de tecnocratas escolhidos pelo mercado financeiro. O Banco Central foi privatizado. E teve gente que apoiou. Senhora Tabata Amaral, canalha, não tenho medo de ser processado, eu quero que ela me processe mesmo, porque tudo que ela fez é canalice, uma dissimulada, cínica, mentirosa, dizendo que o partido, o PDT, não fechou questão sobre a reforma da Previdência, quando o partido fechou, tem vídeo, está gravado, com o nosso presidente Lupe falando que o PDT fecha a questão contra a reforma da Previdência, e ela vai lá e vota a favor, e diz que o partido não fechou questão. Pois bem, terminando aqui o diagnóstico, agora apresentar as soluções. A primeira solução é revogar a PEC do teto. A PEC do teto está segurando verba, impede o governo federal, estaduais e municipais, os governos são impedidos de gastar. Aqui o município que eu resido, Florianópolis. Florianópolis é uma das cidades que mais cresce em população no país, por causa da migração vinda de outras cidades e de outros estados. Então a população aqui cresce mais do que a arrecadação. Essas pessoas vêm aqui, buscam emprego, arranjam, trabalham. Na época que eu cheguei aqui era assim. E vai crescendo a população do estado, cresce mais do que a inflação. Muitos municípios aqui no sul do país têm uma população, principalmente as capitais, que cresce acima da inflação. Isso é o quê? Mais crianças, mais idosos, mais adultos na idade de produção econômica, usando o transporte público, mais adultos usando transporte público, usando as vias públicas que precisam de reforma, usando o sistema de saúde público aqui do município. São mais pessoas necessitando do serviço público. E a PEC do teto tranca os gastos, limitado à inflação. A inflação oficial está em torno de 4%. A nossa população aqui em Florianópolis não cresce só 4%, cresce mais que isso. E o número de idosos está aumentando, porque a população aqui está envelhecendo. E eles necessitam mais de atendimento de saúde. É mais idosos precisando de mais atendimento de saúde, de mais remédio, de mais vacina. E essa necessidade vai ser sempre acima da inflação. Então, a primeira coisa, qualquer governo, de esquerda ou de direita, qualquer governo que seja eleito em 2022, nos estados ou na União, precisa revogar a PEC do teto. É impossível cumprir os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão brasileiro com a PEC do teto funcionando. Essa emenda constitucional, essa emenda é inconstitucional e precisa ser revogada imediatamente. Para liberar estados, municípios e União para investir na saúde, porque saúde não é gasto, é investimento. Educação não é gasto, é investimento.
E a União está simplesmente proibida de investir. Os estados estão simplesmente proibidos de investir. Porque, independente da inflação, vai continuar nascendo gente, vai continuar gente fazendo 18 anos, vai continuar gente envelhecendo e se aposentando, independente da inflação, que está em supostos 4%, inflação oficial. Quando para nós da classe trabalhadora, para nós gente pobre, você chega na mercearia, o arroz, o feijão está crescendo, está aumentando de preço 30%, 40%. A inflação real para nós é essa. A primeira medida, a nossa proposta trabalhista é essa, revogar a PEC do teto, ela precisa ser revogada. A segunda medida, uma frente nacional de trabalho, como o Orbán fez na Hungria. Eu sei que ninguém gosta, a esquerda brasileira não gosta do Orbán, mas eu vou citar ele. Se ele fez uma coisa que é boa para o povo dele, eu copio, não importa se o cara é de esquerda ou de direita. Se ele fez algo que é bom para a classe trabalhadora, aquilo de bom eu vou copiar. Então, eu copio isso também. Frente de trabalho. Uma frente de trabalho da União Federal para empregar imediatamente esses 40 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, gerar emprego de carteira assinada, pagando 1, 2, 3 salários mínimos, não importa, para obras de infraestrutura. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem um gap, uma deficiência de saneamento básico. Tem milhares de pessoas que não têm a água encanada e não têm o tratamento do seu esgoto. Tem esgoto sendo lançado no mar, diretamente. Isso aqui é uma capital rica. Florianópolis é uma cidade riquíssima. Um PIB, nos PIBs de capital mais altos do país, se não mais alto per capita. É uma cidade muito rica. E essa vergonha. Ainda tem bairros, tem pessoas, tem ruas onde não tem tratamento do esgoto, dado pela companhia estadual, que estão falando em privatizar já. Já estão no mercado, o capital financeiro já está de olho, assim como estão de olho na SEDAI do Rio de Janeiro e na Sabesp de São Paulo. E o que eu vou te dizer? Tem que fazer uma frente de trabalho nacional em todos os municípios do país para fazer obras de saneamento básico, de distribuição de água, energia elétrica, postos de saúde, hospitais e fábricas. Fábricas de remédio, de vacina, de equipamentos médicos hospitalares, de insumos, de máscara, de tudo que precisa para tratar da Covid. Você resolve dois problemas. A dependência de importação, que essa crise, essa pandemia mostrou que nenhum país do mundo pode depender de importações. Nenhum. E eu estou estourando o tempo, eu peço até desculpa a todo mundo aqui, porque eu já estou quase, acho que já passou meu tempo, né? Então, eu já vou passar para os companheiros fazer as considerações finais. A gente tem que revogar a PEC do teto, resumindo aqui, né? Fazer uma frente nacional de trabalho, pegar esses 40 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial e empregar eles de carteira assinada, emprego temporário, por 1, 2, 3 ou 4 anos, que seja, conforme a necessidade da nossa economia. Isso é obra de construção civil, gera emprego imediatamente, movimenta a economia. E são obras de emergência, porque a gente precisa de hospitais, a gente precisa de remédios. Com a pandemia, dá para fazer isso. É obras de emergência. E, ao mesmo tempo, a gente tira 40 milhões de pessoas da fome, zera o desemprego, movimenta a economia e resolve o problema da pandemia, porque a gente vai ter vacina para todo mundo, porque tecnologia o Brasil tem. Nós temos o Butantan, temos a Fiocruz, Instituto Vital Brasil, temos 57 universidades públicas. Essas são as nossas propostas trabalhistas. E agora eu vou passar a palavra para a companheira Janete fazer suas considerações finais. São 5 minutos, companheira. Seu áudio está desligado, tem que abrir sua... AB. Fábio, quanta diferença de Wuhan e Brasil é que, com certeza, lá tem governantes. Já nós, aqui no Brasil, nós temos um genocida, né? Então, há uma diferença aí grande. Quanto à inflação, realmente, Fábio, é inadmissível a questão dos aumentos. É uma coisa absurda acontecendo nesse momento tão sério. Isso é tão sério quanto o aumento absurdo também nos valores dos remédios, de tudo que é usado hoje na UTI, nas UTIs que estava dando esses dias nas notícias, o absurdo do aumento e que ninguém faz nada. Eles aumentam e nada acontece, né? Mas, assim, tudo isso aí, eu vou aqui citar 8
cita 8 dos piores itens da PEC emergencial, né? Uma seria o serviço público e programas de manutenção de emprego, que ficam sem verbas. 2, SUS sem verbas para a criação de novos leitos contra a Covid. O terceiro, reajuste do salário mínimo sem valorização acima da inflação. 4, incentivo das privatizações. 5, fim dos repasses de 9 bi ao ano do Fundo Social do pré-sal para a educação. 6º, o fim das desonerações fiscais. 7, congelamento de salários de servidores da União, estados e municípios. 8, contas públicas não estão descontroladas, como diz o governo. Existem muitas falácias, muitas mentiras que Paulo Guedes e tudo isso daí acontece com eles, e tanta fake news que o que é verdade vira mentira, o que é mentira vira verdade, e eles vão passando, a cada escândalo deles, eles vão passando tudo o que eles querem. Mas a questão bem séria aí também, né, que a gente não pode esquecer, são as privatizações. Quem ganha com isso são poucos, mas quem perde são muitos. Porque, como dizem, eu não vejo melhora na questão da telefonia. Quem é que não teve problema nenhum com isso? Então, assim, privatizar nunca foi a solução e nem será, até porque a gente tem serviços bem piorados, né? E tem uma outra questão, que são os empregos, né? E, assim, com tudo isso, tá, da PEC aí, do teto, todos esses absurdos dele, a solução, e você já falou isso, mas repito aqui, é acabar com o teto de gastos, né, mudar a economia, já para gerar empregos e renda. É isso que nós precisamos para esse país. Só vai mudar se tiver uma atitude bem afirmativa, bem incisiva, para que a gente possa colocar esse trem no trilho. Para que as pessoas, e aí concordo, Fábio, que tem que ter formas diversas de estar gerando empregos, porque é a única forma que a gente vai ter para que esse país cresça e desconsiderar e assim, ó, rasgar de todas as formas essa PEC do teto. Isso aí é um câncer, na verdade, a pior coisa que nós temos e que só ferra, na verdade, os pequenos e trabalhadores. Porque em cada item desse que eu coloquei aqui, eles fazem uma fala, mas tem estudos, tá, comprovando por que eles querem isso e para que eles querem isso. Em todas elas tem que quem perde são os trabalhadores. Então, nós temos, sim, que valorizar, e a gente primeiro ter que tirar essa pessoa, esse que está aí, porque a continuar, nós não podemos continuar do jeito que está. Tem CPIs e tudo mais, em tudo ele vira, ele dá uma volta em todo mundo e ninguém faz nada. E acontece, então, assim, ó, ele tem que sair. E vejo preocupação em deixar esse cara mais tempo. Eu acho que tem que ter uma forma, ninguém obriga esse cara a comprar vacina, a fazer o que ele tem que fazer, e assim ele passa, comprando com o nosso dinheiro os parlamentares. E seja lá mais os que precisam, né, de ser comprados para que isso tudo passe. Então, assim, que as pessoas em 2022 tenham muita consciência em quem vão colocar, em quem vão votar. E aqui cabe a nós todos no movimento do partido, a todas as pessoas, fazer frente a isso, sim, ajudar o partido, ajudar os parlamentares, né, aqueles que estão aí para defender os trabalhadores, para a gente conseguir, sim, tirar esse homem e colocar alguém que realmente mude essa situação. Obrigado por suas considerações finais, companheira Janete Teixeira. Agora eu passo para o companheiro Pedro Teixeira. Você tem 5 minutos.
Tem que ligar o microfone, companheiro. Tem que ligar o microfone. Desculpa que eu liguei, mas ele voltou, desculpa. Então, solução, né? Falando em solução, claro que elas existem, né? Como diz o nosso grande Lenin, né? Para cada problema existe, no mínimo, uma solução. E é para tudo isso, né? As soluções existem, mas para isso precisa vontade política, precisa compromisso para tomar a decisão que tem que ser tomada. A exemplo do que foi falado aqui, o teto de gastos. Não é possível, numa pandemia, manter esse teto de gasto. Isso aí é sinônimo de mais mortes, mais fome, porque não tem como, né, numa crise como essa, né, está demonstrado isso, ver o que o governo Biden está fazendo nos Estados Unidos. Ele está injetando trilhões, que teto de gasto, isso aí não existe lá. Ele está injetando trilhões na economia exatamente para revigorar a economia, para voltar ao crescimento, para superar a crise. É isso que os manuais, os receituários, né, econômicos mandam, sabe? Por que o nosso governo não faz? Porque não quer fazer. Claro que o teto de gasto é aprovado pelo Congresso. O Congresso poderia, independentemente da vontade do Paulo Guedes, da vontade do presidente, né, quebrar o teto de gasto, ou seja, acabar com isso. Por que o Congresso não faz? Porque o Congresso é guiado pelo mesmo caminho que o governo Bolsonaro é guiado, ou seja, a serviço de pouquíssimos, né? Dos chamados banqueiros, rentistas, essa gente que sempre, né, desde a velha República, vem provocando crises, vem dando golpes, né, vários na nossa história. É a mesma gente. Morre aqueles, porque nós somos mortais, obviamente, mas eles deixam a semente deles e ela que está aí comandando. Essa que é a verdade, né? Então, a gente responsabiliza, lógico, o governo de plantão, mas a gente sabe que por trás desse governo, por trás do golpe de 2016, por toda essa crise que o Brasil está sofrendo, que não precisava estar passando por uma crise dessa, por trás está, sim, essa elite, né, financista, banqueira, que nos controla, certo? É essa que é a verdade, né? E sem povo na rua, eles fazem o que quer. Eles se aproveitam do nosso isolamento e eles fazem, né, os conchavos, aprova as leis que eles querem lá no Congresso e mantém o teto de gastos. O povo não pode ir para a rua, mas o povo, especialmente esses 30% aí que aparecem nas pesquisas batendo palma, né, para esse genocídio, que vai piorar. E quem vai sofrer mais é esses de baixo. Muita dessa gente que estão aí batendo palma, que não quer saber de política, que não sei o quê, e que dá um cheque em branco para um presidente fazer o que ele quer. Elegeu o cara, tudo bem, mas se o cara não tá dando conta do recado, tchau, sabe? Por que não fazemos isso? Então, o povo sofre, calado, como o boi que vai para o matadouro. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas nós precisamos de reagir. Acho que essa que é a mensagem que a gente tem que deixar aqui. Temos que reagir. Se eu não posso fazer aglomeração, tem outras manifestações. Tem desobediência civil, tem bate-panela, tem um monte de coisa que pode fazer, certo? E não dizer que eu confio nesse governo aí, quer dizer, essas pesquisas dão respaldo a ele, para ele continuar fazendo o que ele está fazendo, porque, 30% me apoia, é muita gente.
Então, para concluir, o tempo agora é pouco, as soluções existem sim, só que esse governo não vai tomar nenhuma medida se nós não formos sujeitos dessa história, ou seja, o povo ir para cima, de um jeito ou de outro. Caso contrário, nós vamos pagar, né, um preço muito alto por essa nossa omissão, por essa nossa indiferença. Essa que é a verdade. Obrigado a todos. Passo a palavra. Obrigado, companheiro Pedro Teixeira. Agora eu passo a palavra para o companheiro Reginaldo de Bará, do PDT Axé Santa Catarina. Bom, a pandemia também, ela mostrou, por exemplo, 2 problemas graves, né, que embate o combate à doença, né, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, né, que é a ausência do saneamento básico e a alta densidade de seres humanos por metro quadrado. Porque hoje numa comunidade tem muita gente habitando o mesmo espaço, né, e isso também traz muito problema para você combater, né, fruto do quê? Fruto de falta de política. A pandemia hoje ela atinge uma intensidade na população de informalidade, né, nas áreas mais periféricas muito alta também. Hoje nós estamos chegando aí a quase 37 milhões de pessoas informais, né, que não têm direito, né, a um fundo de garantia, a um plano de saúde, não tem direito a nada disso, né? A informalidade aumentou, né? Isso é muito sério, né, quando você fala em questão de pandemia e de políticas públicas. Eu não vejo num curto espaço de tempo que vá haver movimentação por conta desse governo que está aí. E o que me preocupa é que a gente escuta, né? Nós acabamos escutando muita coisa com relação a esse governo, mas o que está sendo feito? A omissão da parte dos partidos de esquerda ou de centro, ou até mesmo pessoas que eram, né, na época, apoiavam o governo, é maior. O que está sendo feito por essas pessoas que dizem representar os cidadãos? É muito sério, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vai ver aí pela frente. Porque o que a gente vê, na verdade, é um genocida, né? Ele teria que ser responsabilizado por tanto de mortes que tem aí, né? Omissão também é questão de você ser preso, né? Omissão é uma coisa muito séria. E ele se omitiu. Ao ponto de não se reconhecer que a vacina era importante, porque um prefeito, um governador de um estado se antecipou para fazer a vacina. Então, assim, parece aquela brincadeira de criança, né? Eu vou jogar a bola e eu escolho o meu time. Mas se você não tiver no meu time, eu levo a bola embora e pronto, acabou. E aí ninguém joga mais. É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos vivenciando. O pior, nós enxergamos isso, estamos vendo isso a cada dia mais. E o que está sendo feito? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês também, eu nunca vi, tá, do meu tempo, né? Eu participei de greves em São Paulo, à frente dos sindicatos bancários, mas eu nunca vi uma direita tão aguerrida assim. Ele chega a ter ódio do amigo, de brigar com o amigo para defender política. Então nós chegamos num cenário assim muito complicado. E você não conseguir discutir mais política porque as pessoas se tornam radicais. Você não pode demonstrar seu ponto de vista porque as pessoas, o ponto de vista delas, não. O ponto de vista tem que ser aquele lá. Ninguém ganha assim. Nós estamos aqui para trocar ideias, para discutir. As minhas ideias não são as melhores, né? Mas a gente tem que discutir.
E aí o que eu vejo nesse governo aí que não tem essa abertura, não tem essa discussão. O que importa é ele e pronto, acabou. Né? Então, se não for ele, não tem discussão. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com os colegas. Obrigado, Fábio, pela a sua condução. Um bom final de semana a todos. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Obrigado, companheiro Reginaldo. E agora eu vou passar a palavra para o pastor Alexandre, do PDT Cristão de Santa Catarina. Boa noite, então. O senhor tem 5 minutos. Eu quero agradecer aí o privilégio. Acho que está tendo um eco, não sei de onde é. É um privilégio de poder estar aqui, né? E, mais uma vez, colocar o nosso movimento à disposição para ajudar, para contribuir no diálogo e com os outros movimentos também, né? Nossa intenção justamente é tentar reverter esse quadro para o ano que vem, e isso passa por nós realmente colocarmos um projeto no lugar. E aí eu vou fazer uma referência, uma parábola de Jesus, quando ele fala dos samaritanos, e ele diz que eles estão ali como cachorrinhos ao redor da mesa, enquanto que os judeus ali, né, que eram tidos melhores que os samaritanos, se banqueteavam. E do banquete que havia na mesa dos judeus, né, caíam algumas migalhas, e os cachorrinhos comiam essas migalhas. Eu comparo essa parábola de Jesus aos tempos em que tivemos aí quase 14 anos de governo tido como de esquerda. E, na verdade, esse governo, o que ele fez? Ele fez com que os banqueiros se regalassem, e tem falas várias aí do próprio ex-presidente Lula se vangloriando por ter sido o tempo em que os banqueiros mais lucraram, e da mesa desses banqueiros caíram migalhas, e essas migalhas foram o Bolsa Família, foram os programas sociais, que, na verdade, não emanciparam o pobre, mantiveram a pobreza, e a prova disso é que bastou mudar o governo e a pobreza veio avassaladora, né? Ou seja, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele visa emancipar o pobre e trazer soberania ao nosso país. As duas coisas são importantes. E para emancipar pobre, tem que haver reforma estrutural, aquelas reformas que Jango iria começar a fazer quando seu mandato foi interrompido pela ditadura esta que se levantou por conta do trabalhismo. O trabalhismo é que provocou a ira dos militares, porque eles sabiam que era contra o legado de Vargas que eles tinham que lutar, porque o imperialismo à época era justamente o nacionalismo trabalhista, que faria com que o nosso país fosse um país independente, um país soberano, um país que pudesse produzir aquilo que ele consome, porque nós temos condições para isso. Infelizmente, nesse lugar vieram projetos que eu costumo chamar de neoliberalismo de esquerda, e é isso que ficou desde então, nesse momento, e agora temos a oportunidade ímpar de mudar isso. Que, se Deus quiser, né, com todo o apoio, com a força do povo, de todos, nós vamos conseguir. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, pastor, mas o senhor ainda tinha 1 minuto ainda para falar, se o senhor quisesse. Tudo bem. Então eu vou passar a palavra agora para o companheiro Pedro Gabriel. Acho que sim, Pedro Gabriel. Acho que ele caiu. Então vou passar direto então para o companheiro Pedro Sobreira.
Com você a palavra, companheiro Pedro, tem 5 minutos. A priori foi um prazer estar aqui com vocês, conversando com a excelentíssima camarada Janete, o camarada Reginaldo, ao presidente, ao nosso líder, Fábio Sampaio, que faz um trabalho brilhante em prol de nossa nação e dos trabalhadores, ao camarada Pastor Alexandre e ao camarada que já saiu, Pedro Teixeira, que foi um grande lutador da tirania brasileira na década de 60, daquele período da Guerra Fria, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Pois bem, eu queria encerrar essa live de hoje, esse bate-papo, com uma frase de um dos maiores inspiradores Che Guevara, que dizia: os poderosos só são poderosos, os grandes só são imensos, porque nós estamos ajoelhados. Nossos joelhos clamam, nós nos levantemos. E juntos, porque estamos juntos, lutaremos em prol de um mundo melhor, lutaremos em prol de uma sociedade mais justa para todos. E essa frase, ela não só se restringe ao imbecil, ao verme, aquela coisa asquerosa que está na presidência. Não. Essa frase vai além. Essa frase também pode ser atribuída a essa direita dos trabalhadores e que defende aberrações como o PEC do teto dos gastos, de que o lucro é importante, que a fome, enquanto o povo sofre, esse livre mercado individualista só pensa nele, só pensa em seus interesses e também são nossos adversários políticos e deveremos também combater. O Bolsonaro é um problema grave, nós devemos sim tirar ele do poder, do comando, mas também não podemos perder a essência do trabalhismo para que, de fato, a gente solucione os problemas dos trabalhadores e emancipe essa classe, e, a partir disso, não vamos a essas pífias e rasteiras conciliações de classes exageradas do PT, do Lula e da... É bom refletir que foi um golpe, o que aconteceu. O governo Dilma começou a política neoliberal de maneira mais branda, de maneira mais leve, com aquela política de austeridade fiscal, e foi se intensificando com o golpe. E agora com esse louco, que é uma pessoa horrível, e essa pessoa horrível chegou na pior hora, né? Chegou nessa crise de saúde sem precedentes nenhum. Isso é a minha palavra aqui. Nós não devemos perder a esperança no nosso país, não podemos, em nenhuma hipótese, não perder a esperança de dias melhores para todos, apesar de tanta injustiça que nos acomete, apesar de tantas desigualdades perante a crise mundial de saúde, que deixa o nosso país em total, em uma posição de desprezo, em uma posição de caos social, em todos os níveis possíveis, e que a partir disso mesmo, com todas esses aspectos, né, horríveis, a gente não perca a esperança de dias melhores. Queria agradecer a todos aqui que escutaram a gente até o final, aos camaradas presentes, e vamos à luta, porque quem não luta está morto. Perdão, vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Agora, minha vez, né? Então, como considerações finais. Como bem falou o companheiro Pedro Sobreira, quem não luta está morto. E
o companheiro Pedro Teixeira citou que a pandemia nos impede de lutar, né, de protestar, que tem outras formas de luta. Uma forma de luta que muitas categorias estão fazendo é a greve sanitária, entrando em greve para não se expor à pandemia, né? Professores, várias categorias de professores, até algumas cidades, a categoria dos motoristas de ônibus, de transporte coletivo, né? Os trabalhadores de transporte coletivo de algumas cidades, professores, estão entrando em greve sanitária, estão parando de trabalhar em protesto contra o desgoverno. E uma coisa, vou citar um exemplo nosso dos nossos irmãos, aqui do lado, nossos irmãos paraguaios. Mesmo com a pandemia, o povo paraguaio foi para a rua, enfrentou o governo e a polícia, exigindo o impeachment do presidente direitista, o presidente entreguista do Paraguai. Eles têm um presidente entreguista, amiguinho do nosso presidente, nesse desgoverno, é amiguinho daquele que nos desgoverna. E é direita entreguista, antinacional lá do Paraguai. O povo paraguaio está na rua com a pandemia. Mesmo com a Covid-19, o povo está indo para a rua para lutar. Então, eu não estou pedindo para a gente seguir o mesmo exemplo. Estou pedindo para a gente refletir. Se não é o caso da gente também ir para a rua. Se não seria esse o caso. Né? Essa reflexão que eu deixo, porque só a luta muda a vida, e sem lutar, ficar só em casa, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, a gente não vence esse desgoverno, a gente não vence o entreguismo antinacional e antipovo do Paulo Guedes. Não tem como a gente vencer o Paulo Guedes dentro de casa. Então, a forma de lutar, os paraguaios estão dando um exemplo, e eu deixo como reflexão. Né? O povo não é a direita que está na rua lá no Paraguai, é o povo, a classe trabalhadora, a maioria. Eles estão indo para a rua protestar e exigir a derrubada do governo. E eles são aguerridos. Eles invadem os prédios, eles batem na polícia. O povo lá é aguerrido. Eles não são conformistas, não são passivos. Eles não estão com medo da pandemia. Porque eles viram que ou você luta, ou você morre de Covid, ou você morre de fome. E eles fizeram a escolha deles, né? Qual a escolha que nós brasileiros vamos fazer? Essa reflexão que eu deixo, né? Eu agradeço a todos aqui que participaram da live. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. E fora Bolsonaro, fora Guedes. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, muito Janete. Obrigada. Isso aí. Boa fora noite. Guedes. Boa noite. Boa noite. Obrigado, fora Janete. Todos eles. Fora todos eles. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. Prazerzão também, Janete. Prazer, pastor. Prazer, Sobreira. Obrigado também aos que já saíram. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.